Olá! Não dá para perder uma oportunidade de ver terraplanista passando vergonha. Então veja, eu comecei essa história de combater a Terra plana há quase 5 anos. Comecei de uma forma mais inocente, achando que fosse apenas uma ignorância obscena que eles tinham, que se fossem alfabetizados, depois fizessem escola de forma séria, isso passaria. Então eu comecei a fazer alguns vídeos refutando o que eles falavam. Aí depois percebi que não é só uma questão de ignorância, também é uma questão de caráter. Você pode colocar 1 milhão de evidências que eles vão simplesmente ignorar, como provavelmente esse meu vídeo será ignorado. Então vão ignorar, fazer de conta que não é com eles, ou então numa conversa, num debate, o que seja, não é impossível debater com essas pessoas, mas numa tentativa eles vão mudar de assunto. Então todo tipo de argumentação desonesta será usada, como já vimos aqui no canal. Então, achei que fosse apenas ignorância, uma ignorância obscena, depois percebi que também era falta de caráter. Mas aí, eles chegaram no fundo do poço torturando animais. Percebi então que era um caso de psicopatia mesmo. Antes eu já tinha percebido, fiz vídeos aqui no canal, dizendo que ali é um transtorno de personalidade narcisista. Das 9 principais características desse transtorno, eles têm 11. Então caracteriza muito bem o transtorno de personalidade narcisista. Mas percebi nos últimos dias que são realmente psicopatas. Então, torturar animais para provar um ponto de vista idiota. O que é que eles dizem? Que conforme sobe-se, ganha-se altitude, não se perde oxigênio. De forma alguma, isso não acontece. Aí você tem que ver até comentários de moleques idiotas dizendo que pessoas não morrem por causa disso, nenhum montanhista morreu por causa disso. Eu não sei se eles não sabem fazer uma pesquisa ou se não podem fazer uma pesquisa. Porque se fizerem uma pesquisa, eles vão ver que estão completamente errados. E aí não vão poder abrir a boca, que para eles deve ser um absurdo, né? Para nós seria ótimo. Mas eles não vão poder abrir a boca, porque com a pesquisa escolar básica, percebe-se que isso é uma bobagem, um absurdo. Talvez eles não façam pesquisa porque não tem ali, eles não podem trocar qualquer informação com o resto da humanidade, né? Eles se julgam ali uma casta de pessoas que tenham esse conhecimento que os outros não têm, são especialistas de orelhada. Quer dizer, eles leem 2 orelhas de um livro e já são especialistas. E falam tudo de orelhada, e as orelhas são grandes. Então, vou mostrar hoje, primeiro, as causas da falta de oxigênio, principalmente o edema pulmonar, que é causado pela falta de oxigênio. Existem muitas outras coisas, né? O chamado mal da montanha. Então dizem que pessoas nunca morreram por causa disso, etc, etc. Primeiro que caças, por exemplo, que vão em grandes altitudes, os pilotos usam máscara de oxigênio. Os aviões têm máscaras de oxigênio. Para que isso? Né? Gastam dinheiro à toa. Então eu vou mostrar hoje que das mais de 330 fatalidades na escalada do Everest, 29 foram causadas pela falta de oxigênio. Vou mostrar uma por uma essas pessoas. O nome de todas elas, a nacionalidade, a idade, tudo. E ainda, cada uma dessas 29 será acompanhada da devida referência. Então, só no Everest, de mais de 330 pessoas, quase 10% morreram por hipóxia, seja pelo mal da montanha, ou seja por uma forma muito mais aguda do mal da montanha, que é justamente o edema pulmonar. Eu vou falar sobre isso, mostrar imagens inclusive. Então, eu espero que com isso eles parem com essa tortura absurda de animais, camundongos de pet shop, que são muito mais evoluídos do que eles, né? Então vamos lá.
Você está vendo aí uma imagem colocada pelo exército indiano sobre precauções que se deve tomar ali acima de 5.000 metros. Então, repare, não passe mais de 20 minutos aqui. Isso é justamente por causa da diminuição de oxigênio, da falta de oxigênio com a elevação da altitude. Diminui a densidade do ar e todos os seus elementos diminuem a densidade também. Apesar da proporção ser a mesma, até a linha de Kármán, ali 100 km, a proporção é aproximadamente a mesma. Você vai ter 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Acontece que essa quantidade, apesar da proporção se manter, a quantidade é cada vez menor, o que dificulta muito a nossa sobrevivência em grandes altitudes. Por isso, esse aviso colocado pelo exército indiano. Veja que o mal da altitude, sendo a forma mais branda, o mal agudo da montanha, é um efeito prejudicial da altitude elevada causada pela rápida exposição a baixas quantidades de oxigênio em altitudes elevadas. As pessoas podem responder à altitude elevada de maneiras diferentes. Os sintomas podem incluir dores de cabeça, vômitos, cansaço, confusão, dificuldade para dormir e tontura. O mal da montanha agudo pode progredir para edema pulmonar de grandes altitudes, HAPE, com falta de ar associada, ou edema cerebral de grandes altitudes, HAC, com confusão associada. É evitado com a devida aclimatação. Então veja, existem técnicas de aclimatação que são usadas o tempo todo. Uma pessoa não sobe rapidamente uma montanha que ela morre. É simples assim, por mais preparada que ela esteja. Então, alpinistas de elite que fazem isso há décadas, eles se preparam, se aclimatam e mesmo assim podem ter vários problemas. Então nós vamos ver essa lista aqui de 330 pessoas, vários são Sherpas, inclusive. E os Sherpas, eles têm mitocôndrias diferentes das nossas. Então vários dessa lista, vocês vão ver, são Sherpas. Nessa imagem você está vendo a radiografia de tórax de um paciente com diagnóstico de edema pulmonar de grandes altitudes. Existem infiltrados irregulares em todo o tecido pulmonar, com alterações predominantes no lobo médio direito, hemitórax central direito. Aqui você está vendo como a falta de oxigênio, nesse diagrama, como a falta de oxigênio leva ao edema pulmonar de grande altitude. E aqui um edema pulmonar. Então, é uma cavidade torácica mostrando pulmões com edema e hemorragia intraalveolar. Na sequência, você está vendo um edema cerebral difuso. Então, se os terraplanistas resolverem subir uma montanha, não precisam se preocupar com o edema cerebral. E agora, na sequência? Aqui a lista de todas as 29 fatalidades que ocorreram no Everest por conta da falta de oxigênio, da diminuição muito grande da quantidade de oxigênio no ar. Então, vou passar devagar essa lista para que vocês vejam. Então, você tem o nome, a data do falecimento, a idade da pessoa, a expedição, a nacionalidade, a causa da morte, mal da montanha e aqui o HAPE, que é justamente o edema pulmonar causado pela falta de oxigênio, pela diminuição na taxa de oxigênio. E, gente, isso só no Everest. Posso contar as maiores montanhas do mundo, e aí essa lista chega a centenas de pessoas. Então, todas as informações sobre essas pessoas estão na descrição desse vídeo, com todas as referências, links, etc. Então, estão aí os vários casos de fatalidades por falta de oxigênio apenas no Everest. O caso do edema pulmonar de grandes altitudes é um dos casos de
mais comuns por um problema fisiológico de mortes em altitudes. Então, é claro, você tem avalanches, você tem quedas, tem uma série de coisas ali para todas essas outras pessoas que faleceram no Everest. Mas veja que das causas fisiológicas, a principal é o edema pulmonar de grandes altitudes, que pode ou não vir acompanhado de um edema cerebral. Então eu espero que, é claro que os terraplanistas nunca vão ver esse vídeo, nunca vão responder. É mais fácil o pombo, o avestruz, enfiar a cabeça no buraco. Eles têm ali uma câmara de vácuo acima do pescoço. Então é a principal prova de que o nada consegue produzir alguma coisa, nem que seja bobagem. Está aí a lista dessas pessoas que faleceram nas escaladas do Everest por conta da falta de oxigênio. Que eles falam que não, isso não existe. É que uma pesquisa escolar, né, acabaria com isso. Mas se eles fizerem pesquisa, já viu, não podem falar o que falam. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.